escutar agora. Estou muito animado para mais um devocional universitário. Nosso último devocional do ano. Que incrível, irmãos. Animado aí para o ano que vem também. Estamos aí reunindo, se Deus permitir, presencialmente. Então vai ser incrível. E hoje, continuando a nossa série dos apóstolos, vamos ter mais dois irmãos incríveis para pregar a palavra para a gente, diretamente de São Paulo. Então, o Léo Bagatin e a Gabriele vão pregar para a gente hoje a palavra de Deus. Então, só um aviso, né? O sermão ele vai ser gravado. Então, o Carlos aí vai gravar. Então, vamos lá, Léo. A palavra é sua, irmão. Prega. Vamos lá. Obrigado, Juan. E que honra estar aqui com vocês do Rio de Janeiro, diretamente de São Paulo. E para começar, tenho uma frase de impacto para vocês que eu peguei aqui do senhor Lao Tzu, que diz assim: quando eu desisto de ser quem sou, posso me tornar o que poderia ser. Um sábio chinês chamado Lao Tzu um dia fez essa frase e eu tenho a certeza de que ele sabia o que poderia se tornar ou o que ele poderia ser, né? Pois ele tinha a chave, que era desistir de quem ele era. Uau! E claro, bom, como que eu vou começar aqui sem ao menos me apresentar, né? Como o Juan falou, eu sou Leonardo Bagatin, eu sou aqui da região leste de São Paulo. Uhul! E sou discípulo há mais ou menos, eu acho que 9 meses. 9 meses ou 8 meses. É pouco tempo, mas já é bastante tempo para ver a mudança que Deus faz nas nossas vidas. E como falar de desistir de quem a gente era se eu não falar sobre como eu tive que desistir de tantas coisas, né? No mundo, eu lembro que eu era promotor de balada, eu era barman, e eu fazia diversas coisas que, cara, não valiam a pena. Porém, eu tive que desistir de tudo para de fato vir para Cristo e ver como tudo aquilo era banal e como tem uma vida melhor em Cristo. Amém. E para começar a falar sobre isso, é muito legal falar desse tema, porque tornar-se discípulo é largar atrás uma vida de pecados, na qual todos nós fomos subjugados e é a melhor opção que podemos ter. Mas para poder desistir de quem você é, precisamos conhecer quem somos. Mas bom, para começar a falar desse tema, o título é Desista de ser quem você era. Amém, vamos lá. Seja como Jesus. E vou começar com uma oração pra gente, pode ser? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, por favor, Pai, eu te peço que... Primeiro, na verdade, eu quero te agradecer, Pai, por estar aqui nessa pregação, Pai, nesse devo incrível, Pai, do Rio de Janeiro, Pai. Te agradeço por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor me capacite para essa pregação, Pai. Que eu possa ajudar cada um, que eu possa... também usar a sua palavra fielmente segundo a sua palavra e segundo a sua vontade, Pai, e que seja o Senhor falando e não eu sempre que eu me dirija falando sobre suas escrituras, Pai. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por estar aqui, é isso que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é quem você é. De fato, há um dos apóstolos da Bíblia que hoje quero falar a vocês, que é Paulo. Como imagino que vocês sabem, Paulo é um dos apóstolos que mais escreveu os livros na Bíblia, ou cartas, né? E para a gente conhecer mais sobre ele e a visão que ele tem sobre ele mesmo, a gente pode ir para a primeira carta, a carta aos Filipenses, na verdade, a última carta que ele escreveu, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim... Deixa eu esperar só alguns chegarem aí. E diz assim... Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Uau. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Uau! Uau, aqui a gente vê que Paulo, ele fala um pouco sobre ele, né? E aqui a gente pode ver que Paulo era a pessoa, cara, mais irrepreensível entre os judeus. Ele era uma pessoa que tinha nascido do povo de Israel, né? Da tribo de Benjamim e um verdadeiro hebreu. Ou seja, ele era um fariseu, ele tinha uma vida, digamos assim, para os hebreus incríveis. Só que aqui podemos ver com certeza que Paulo, ele sabia quem ele era, sabia suas origens, sabia muito sobre os hebreus, porém para ele isso não significava algo bom.
Porque ele considerava isso como perda. Ele sabia que, como discípulo, era necessário ter que negar a si mesmo e não se orgulhava do seu passado, porque sabia que ele tinha se tornado alguém totalmente diferente. Porque era necessário para ele conseguir ganhar Cristo. E um exemplo que eu quero dar sobre isso, sobre largar a si mesmo e se tornar uma pessoa completamente diferente, ou às vezes largar algo que aparenta ser bom, é o Caio Lopes, líder da igreja do Rio. Porque ele abandonou o doutorado de física na Rússia. Ele tinha ganhado um doutorado, ele tinha conseguido bolsa para fazer doutorado de física na Rússia. Cara, eu não sei se eu teria toda essa disposição que o Caio teve, mas o Caio teve uma disposição incrível de abandonar quem ele era para estar na missão de Deus, de estabelecer um movimento no Rio de Janeiro. Uau! E Caio negou quem ele era e esteve disposto a ganhar a Cristo e ajudar a que outros também ganhassem. Então vemos que Caio sabia quem ele era e quem devia negar ser. Amém. E com isso, eu queria até fazer um desafio para nós, né? De analisar em nós mesmos se tem algo que devemos ainda negar ou tem algo que a gente deva largar que não é condizente com como Jesus era. Porque como o título fala, a gente precisa se tornar como Jesus era. E como a gente vê de Paulo, Paulo era um exemplo e era tão parecido a Jesus que ele dizia que a gente imitando a Paulo, a gente poderia imitar a Jesus. Só que, então, agora que sabemos que temos que negar quem somos ou quem fomos um dia, como a gente pode tornar quem Jesus é? O segundo ponto é tornar-se quem Jesus Vamos lá, é. Magatinho. A resposta para a gente poder se tornar quem Jesus é disciplina e domínio próprio. Dominar a si mesmo é poder dominar e transformar quem você é. No caso de Caio, ele teve que negar algo que parecia ser uma boa oportunidade, né? Vamos concordar. Para poder servir a Deus por inteiro, se tornando um líder aí no Rio. Mas às vezes a gente tem que negar vontades que são óbvias que não são boas. Mas que mesmo assim, a gente segue, como por exemplo, a preguiça, o medo, a timidez, ou às vezes até desejos carnais, impuros, ou bebida, e que, claro, são lógicos que são prejudiciais pra gente. Mas mesmo assim a gente acaba seguindo muitas vezes por vontade egoísta, né? Mas como podemos vencer essas vontades ruins? Como que a gente pode vencer tudo isso? Paulo nos ensina também como o padrão de disciplina para vencer a si mesmo. Em 1 Coríntios 9, versículo 26. Vamos lá, Magatinho. Deixa eu abrir também aqui, senão eu não consigo ler. Vamos lá. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Nessa escritura a gente vê que negar a si mesmo é correr tendo um alvo. E não, eu não tô falando aqui para ninguém se bater nem nada, porque seria meio estranho, ainda mais online. Mas eu queria falar aqui sobre um nível de se negar, a ponto de a gente negar a nossa carne, né? Negar todo e qualquer desejo. Não sou... nada de masoquismo, pelo amor de Deus, gente, por favor. Então, alguém que me lembra muito a Paulo nesse sentido é um dos discípulos aqui de São Paulo. Talvez alguns conheçam, talvez outros não. O nome desse discípulo é Yuri. Yuri, ele tinha um sonho incrível de um dia estar na missão na África. E ele, cara, é algo impressionante, né? Algo que a gente vê, como uma dificuldade muitas vezes, mas era o sonho de Yuri. E ele orou como um dos seus sonhos impossíveis durante 2 anos. Sim, e negando a si mesmo uma e outra vez, porque não é um processo fácil. Nunca é um processo fácil, né? E tudo isso porque eles tinham um alvo, de servir a Deus. E desse jeito, eu tenho uma boa notícia para vocês. Yuri vai estar fazendo isso, vai estar realizando isso. Também na África, mais especificamente em janeiro, ele vai estar indo para lá, para ser um missionário também de lá. E é um sonho que às vezes muitos aqui têm, ou que vocês não têm também, têm outros sonhos, mas é um alvo também a seguir, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é o alvo que temos que ter? Qual que é o alvo que Paulo estava falando nessa escritura? Ele está indo, se não me engano, para... Nossa, eu não vou lembrar. Joanesburgo.
É isso mesmo. Perguntei aqui pro pessoal que tá comigo. Mais especificamente o Lucas Tria. Mas bom, vamos lá. Mas então, qual que é o alvo que a gente precisa ter? Óbvio que nosso alvo, ele está em Jesus. Mas o desafio que eu quero propor para vocês é sobre a gente pensar sobre isso. Sobre a gente propor alvos, e ainda mais agora nesse fim de ano, pro ano de 2022, que está muito próximo, a gente propor alvos pra gente atingir. Propor alvos que, óbvio, quando eu tô falando aqui sobre a gente propor alvos, não significa que vai ser um alvo pro ano inteiro. Às vezes você pode propor mais de um. Porque quando a gente alcança um alvo, eu gosto de imaginar muito aquilo que a Dilma fez, que virou uma piada, que é quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. E quando a gente dobrar a meta, a gente vai dobrar mais a meta. Então, se você atingir um alvo, você estipula outro alvo que vai te guiar. Mas bom, falando de alvos, eu sei que eu usei aqui exemplos como, por exemplo, de missão, como o exemplo do Caio e o exemplo do Yuri. Mas, claro, não precisa ser um alvo de missão, porque a gente tem que começar por algum lugar, né? E pra gente começar, eu gostaria de na verdade, falar qual que é o maior e melhor alvo que a gente pode ter. Que é, na verdade, não só um alvo, mas um propósito de vida. Que é o propósito de fazer discípulos, como Jesus nos dá em Mateus 28, 18, do versículo 18 ao 20. Amém. Se vocês quiserem depois, eu não vou ler ela agora, mas vocês podem ler ela depois, e eu acredito que vai animar vocês. Se vocês já conhecem essa escritura, fixem ela, os alvos de vocês. Se vocês querem, por exemplo, batizar familiares, se vocês querem batizar a sala de vocês, mas uma maneira prática da gente ter essa meta, de a gente conseguir esse alvo, é de a gente ter uma meta de evangelismo diário. E claro, essa meta e alvo é algo que pode nos guiar todo dia, porque se a gente quer, por exemplo, ajudar pessoas a serem salvas, a gente precisa ser irrepreensível. A gente precisa ser um exemplo para essas pessoas. Então eu espero que isso guie vocês em 2022. Amém. E não só esse desafio é para nós, mas também Mateus 28, 18 ao 20, Andressa. Mas também, se você, por exemplo, está estudando a Bíblia ou está nos visitando agora, seja a primeira ou a segunda vez, eu gostaria de dar um alvo um pouco diferente para você. Um alvo de você concluir os estudos. E não só concluir os estudos, como também ser batizado também. Para quê? Para ser salvo. E para algum dia conseguir o maior alvo, que é estar com Jesus. Então, sendo salvo, a gente vai morrer para nós mesmos e viver para Jesus. Como fala também no título da gente, que é Desista de ser quem você era e seja como Jesus. E para Deus seja toda a glória e honra. Amém! Boa. Amém, muito bom. Muito bom, incrível ver a animação da rap também, né, pessoal? Vou gravar os comentários. E Tá bom. agora a gente vai dar nossa